Pessoal, então vamos dar início aqui, então. Muito triste hoje por ser a nossa última aula, né? Mas eu fico muito feliz em saber que, né, pelo menos uma boa parte de vocês aí, ó, chegaram aí na reta final do curso de vocês, uma felicidade muito grande, né? Eu fico feliz em saber que eu, de alguma forma, participei aí da formação de vocês, ajudei de alguma forma, fico muito feliz mesmo. Aqueles que estão se formando aí, como eu pedi, quando já souberem a data da formatura, me avisem, tá? Que eu faço questão de estar lá com vocês lá para acompanhar. Fico muito feliz em ver meus alunos se formando. Então, vamos lá, pessoal. Olha só, hoje é a nossa última aula, né? Eu vou só dar uma adiantada aqui na unidade 4. A unidade 4 eu tinha começado na aula passada, falei sobre DP. Eu vou falar mais alguma coisa que eu acho importante aqui falar, esses próximos assuntos aqui, mas eu não vou me estender demais, não, porque eu quero parar para falar sobre a prova. E depois eu me certificar de que não ficou dúvida nenhuma sobre a prova, tá? Porque vocês façam a prova tranquila. A prova, vocês vão ver, ela é um pouquinho extensa, mas é tranquilinha de fazer. Tudo que eu estou pedindo na prova tem no meu material, ainda estou colocando sites lá para vocês, para que vocês pesquisem, para facilitar mais ainda a vida de vocês, se eu permitir que tem aluno querendo participar. Mineiro tá? e suas atribuições de provinha existência. Professor, só para aproveitando o engate que o senhor falou em negócio de DP, o pessoal, a galera da turma já deve saber que eu trabalho com DP, né? Eu já comentei aqui, e eu gostaria de compartilhar um conhecimento que eu adquiri hoje também, principalmente para quem é estagiário, para quem pretende estagiar, ou está com contrato de estágio acabando. O que acontece? Eu sou estagiário de uma empresa no escritório de contabilidade, e meu contrato de estágio acaba agora, dia 30 de novembro, né? E eu me formo agora em dezembro. Então, numa conversa com o meu gestor hoje, né, eu consegui algumas descobertas, né? O que acontece? A empresa que eu trabalho, ela não pode renovar meu contrato de estágio porque eu já estou formado, praticamente, né? Vou me formar agora em dezembro, então eu não posso ser estagiário. Mas, a não ser que eu esteja devendo horas complementares na faculdade, né? Então, se uma pessoa se forma e o contrato dela de estágio acaba e ela está devendo horas, a empresa pode sim renovar o contrato de estágio com ela até que sane essas horas complementares devidas do aluno com a faculdade. Depois que acaba essas horas complementares, não pode mais, pela lei, ter contrato de estágio. Aí tem que ser ou encerrado ou a pessoa tem que ser efetivada, né? No meu caso, eu não devo horas. Meu contrato acaba dia 30, estou nervoso, Beto. Dia 30 agora, de novembro. Aí, dia 30 agora vai ser o choque final lá, né? A resposta é se eu vou ser efetivado ou se meu contrato vai ser encerrado. Bom, tudo indica que eu vou ser efetivado, né? Mas a gente nunca pode esperar muita coisa dessas empresas, né, professor? A gente tem que estar sempre preparado e ter uma carta na manga. Fiz uma reunião hoje com o meu professor, já pedi um feedback, porque eu não sou bobo nem nada, entendeu? E aí o meu feedback foi super positivo, ele disse que não tinha nada a apontar, nada a dizer, que eu era um estagiário exemplar, e que eu me destaquei entre os demais, e que blá, 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 blá. E é isso, galera. Vai ser efetivado sim, senhor Tiago. Vai ser efetivado sim. No caso, Tiago, não sei se você sabe, eu também não sei exatamente, só para... Quando está acontecendo isso que está acontecendo com você, o aluno está terminando o estágio dele e ele está se formando. Ele não pode renovar o contrato de estágio dele. Ele se formando, ele não pode continuar como estagiário. A empresa pode passar ele para trainee? Sim, professor, pode. Ou ela encerra o contrato de estágio, ou ela é efetiva, ou ela pode também encerrar o contrato de estágio e iniciar o processo de trainee. Mas o trainee, e até uma dúvida minha, tá? Eu não sou especialista nessas áreas de legislação trabalhista. De repente você sabe, é bom para todo mundo saber.
o contrato de estágio, ele não é pela CLT, né? Sim, não é. O de trainee é pela CLT? Sim, professor. Porém, o de trainee é de no máximo 2 anos, tá? Então, aí no caso, a empresa ela pode encerra o contrato de estágio com o aluno e aí efetiva ele como trainee, por exemplo. Aí poderia. Sim. Ele vai já de carteira assinada. Sim. O contrato de estágio, na verdade, ele também é regido pela CLT, porque tem lá a lei do estagiário. Ele só não caracteriza vínculo empregatício, desde que, salvo as cláusulas lá que sejam seguidas, que são aquelas cargas horárias máximas. Mas ele não é em carteira, né? Ele não é em carteira, né? Sim. Depende, né, professor, da opinião de cada um. Por exemplo, a minha carteira tem uma etiqueta lá colada dizendo que eu sou estagiário, mas perante a lei não caracteriza vínculo empregatício, desde que não exceda as 6 horas, que também não é o meu caso, que eu trabalho 8 horas por dia. Eu trabalho 8 horas por dia, professor. Então, tipo, perante a lei, eu tenho um contrato efetivo, mas, né, como nem Deus agradou a todos, né? Ele é legalizado perante a lei, ele só em muitos casos, ele só não é registrado na carteira, né? Sim, exatamente. Mas registrado em carteira, não com vínculo empregatício, desde que sejam seguidas as normas lá. Muito bom. Ótimo, bom para a gente poder todo mundo saber aí. Tem certas coisas que até eu mesmo não sei. Então, ótimo, ótimo, ótimo. Mas você vai ser efetivado sim, meu querido. Tenho certeza disso. Sim, professor. Vou ficar aqui, pensamento positivo aqui, orando aqui para que dê tudo certo lá para você. Eu estou bem confiante, vou te falar que eu estou bem confiante, porque essa leva de estagiário que entrou aí junto comigo não foi muito, né? Não se destacaram assim como eu me destaquei, né? Mas, enfim, cada um sabe do seu cara perto, né, professor? E é isso aí. Bora continuar aí com a aula. Então, vamos embora lá. Pessoal, então, olha só, de onde a gente ia continuar hoje? Na aula passada, nós viemos aqui até o slide 17, que falava sobre DP, e hoje eu ia continuar falando de RH. Então, na aula passada, eu entrei na unidade 4, mostrei para vocês, para os alunos, a diferença do DP com o RH. DP mais funções mais burocráticas, administrativas. E o RH, funções mais ligadas à parte comportamental. Então, ó, se a gente for fazer um raio-x aqui, ó, do que o RH faz, a gestão de pessoas, ó, a gente tem um subsistema de recrutamento e seleção, que são processos de agregar pessoas, atrair, contratar pessoas, recrutar e selecionar pessoas. A gente viu na nossa unidade 3, né? Vimos até bastante coisa relacionada a recrutamento e seleção. Depois você tem um subsistema aqui voltados a aplicar pessoas, que é modelagem de trabalho, avaliação de desempenho. Então, como eu já tinha falado, nós não vimos aqui na nossa matéria, no nosso curso avaliação de desempenho, porque ela faz parte de uma outra disciplina, que chama desenvolvimento e comportamento humano nas organizações. Mas vimos um pouco de modelagem de trabalho, modelagem do trabalho, que é aquela parte que nós vimos sobre cargos, né? Descrição e análise de cargos, aquilo ali que é modelagem do trabalho. Nós vimos um pouco, até a aula passada, né? Vimos uma aula retrasada, uma parte da aula, depois da aula passada, uma parte da aula, vimos sobre remuneração, benefícios, incentivos, demos uma pincelada, né? Não dá tempo da gente ver tudo. Mas eu indiquei, né, em cada slide, a página do livro lá, do Chiavenato, de onde eu tirei, para quem quiser estudar aquele assunto mais. Então, vimos, ó, recrutamento, seleção, modelagem do trabalho, remuneração, treinamento e desenvolvimento. A gente não viu aqui, porque também faz parte daquela disciplina, desenvolvimento e comportamento humano, junto com avaliação de desempenho. E aí, hoje, nós vamos ver um pouquinho aqui. Eu não vou entrar no assunto higiene e segurança, né, qualidade de vida, que não der tempo da gente ver, porque eu tenho que falar sobre a prova. Depois você tem o material aí, você mesmo pode dar uma lida. Tem também a página lá de onde eu tirei no livro do Chiavenato, para pegar o livro. Quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, só dá uma estudada. E aí tem um assunto final aqui que a gente não vê, não tem
não faz parte aqui da nossa disciplina também, que é sistema de informações gerenciais voltados para essa área de recursos humanos, tá? Mas quem quiser, no livro do Chiavenato, é um dos últimos capítulos desse livro do Chiavenato. Vocês têm o livro lá em PDF, né, que eu mandei lá no início da matéria. Quem não teve acesso ao livro, me avisa que eu mando para ele o livro, tá? E aí, se alguém se interessar em ver lá o que o Chiavenato fala sobre sistemas de informações gerenciais voltadas para essa área de RH, no livro do Chiavenato tem lá é um dos últimos capítulos. Vocês vão perceber que o assunto nosso hoje de higiene, segurança, qualidade de vida, esses assuntos, eles já estão lá na página 300 e tanto, 400 e alguma coisa, já é lá no final do livro. Tá? Isso aqui já é um assunto final do livro. A gente veio vendo essas unidades todas aqui. Estamos lá praticamente encerrando o livro do Chiavenato aí. A página 401, tá vendo? Ó? Onde começa o assunto falando mantendo pessoas, que é essa parte que a gente vai ver, já página 401 do livro. A gente viu bastante coisa desse livro do Chiavenato aí. O que é que o Chiavenato, então, está falando aqui sobre esse subsistema aí que é encarregado de manter as pessoas na organização? Como sempre eu gosto de fazer, eu vou lendo o texto do Chiavenato, vou parando, vou dando exemplos para vocês, a gente vai fazendo uma reflexão sobre o que o Chiavenato está falando ali. Eu gosto de compartilhar algumas experiências que eu tenho, né, que eu já vivenciei na minha vida profissional. Se alguém de vocês aí também quiser complementar, né, e também dar algum tipo de exemplo aí que já vivenciou, já presenciou na empresa, pode também, que é bom mesmo é que a gente faça realmente uma troca de experiências aí, que enriquece mais, né, até a nossa aula, né? Então, iniciando, o Chiavenato, ele fala assim, ó, não basta agregar, desenvolver, recompensar e aplicar talentos, é preciso retê-los na organização, sempre engajados e satisfeitos. A razão disso é que o investimento mútuo, tanto da organização quanto do talento, precisa ser compensado pelo retorno duradouro e valioso. Se isto não ocorrer, ambas as partes saem perdendo. Então, isso aqui, eu já até, ao longo do nosso curso, eu já falei bastante coisa que ilustra isso aqui para a gente, né? Numa das últimas aulas aí, eu falei para vocês aqui que, ó, isso aqui é um investimento mútuo. Eu acho um erro algumas empresas pensarem de uma forma como eu já vi empresas, sabe? Gente, eu também, quando eu falo assim, que eu já vi coisas ruins no mercado acontecerem, eu peço a vocês que não entendam que eu estou generalizando a coisa, né? Não quer dizer que toda empresa é assim, não. Ao mesmo tempo em que eu já vi coisas ruins em organizações, eu já vi muitas organizações, muitas empresas fazendo a coisa certa. Mas eu acho que em menos quantidade. Uma boa parte das empresas que a gente vê por aí, a gente vê muita empresa fazendo coisa errada e agindo de uma forma errada, sabe? Eu acho que parece que a percepção que eu tenho é que, na maioria dos casos, essas grandes empresas aí, que estruturam o seu RH mesmo, que elas estão, parece que, mais bem preparadas para trabalhar de acordo com que essas teorias bacanas que a gente vê, né? Que às vezes eu fico falando com um aluno, eu tinha uma matéria que eu lecionava numa outra faculdade, que era sobre atendimento ao consumidor, então tinha uma parte que eu falava sobre a importância da empresa ter um clima bom dentro da organização, sobre esse tipo de coisa que a gente fala aqui, né? Sobre o RH, e como é que a empresa ia pedir para o colaborador atender bem o cliente se ele não estava feliz com a empresa dele. Então, eu falava uma série de coisas bacanas sobre como a empresa deveria agir com seus colaboradores. E aí, muitos alunos falavam, professor, o senhor fica falando desses negócios aí, tão bonito, né, tão bacana, mas, na verdade, a empresa que eu trabalho, outras empresas que eu trabalhei, não é nada desse jeito. Eu falo, infelizmente, deveria ser
Aqui a gente passa a mensagem que está nos livros desses grandes autores, autores consagrados, que eles sabem que deveria ser desse jeito, mas as empresas menores, aí, pequenas, que não estão atualizadas com esse conhecimento, né, com essas novas metodologias de gerir pessoas, não sabem disso, tratam os seus funcionários de uma forma completamente diferente do que deveria ser. Então, isso infelizmente acontece. A gente vê empresas fazendo a coisa certa, mas muitas empresas fazendo a coisa errada. Então, eu já vi empresas aí que acham que está fazendo um favor para o funcionário, sabe? Fazendo um favor para o funcionário dar emprego para ele. No final do mês, quando paga o salário do funcionário, acha que fez um favor para ele pagar o salário dele. E, na verdade, gente, isso é um investimento mútuo, aqui, ó, é uma via de mão dupla, como eu já tinha falado aí. A empresa precisa do funcionário e o funcionário precisa da empresa. Nós precisamos trabalhar, ganhar nosso dinheiro para pagar nossas contas, mas a empresa também precisa da gente. A empresa precisa do Diego, precisa de mim, precisa da Márcia, precisa de vocês aí que daqui a pouco estão realmente ocupando seus lugares aí no mercado de trabalho. Tenho certeza que muitos de vocês aí vão prestar excelentes serviços a essas empresas do mercado, e as empresas, para atenderem bem seus clientes, para elas crescerem, para elas lançarem bons produtos no mercado, para ela atingir seus objetivos, ela precisa das pessoas. Então, as organizações precisam, sim, em pensar em manter os seus clientes, em adotar estratégias de retenção dos seus clientes, dos seus colaboradores, dos seus funcionários, dos clientes também, né? Mas dos seus funcionários. Não adianta, como o que a Renata está falando, você contratar, selecionar pessoas boas, pessoas talentosas, capacitadas, bota na empresa, daqui a pouco está saindo, está escapulindo pelas mãos, está saindo, está indo para outra empresa. Porque houve algum problema qualquer interno lá dentro da organização que gerou insatisfação naquelas pessoas. Ou, às vezes, elas se mantêm na empresa porque, né, por exemplo, nesse ano aí, igual no momento que a gente vive de pandemia, todo mundo morrendo de medo de sair do emprego porque não está tendo, né, com medo de não arrumar outro, né, porque a gente não sabe, está tudo ainda um pouco incerto. Né? A gente espera que agora venha uma vacina aí, que vai dar uma normalizada na coisa, que a coisa melhora, mas está todo mundo inseguro ainda. E, às vezes, então, a pessoa não sai da empresa, ela fica lá trabalhando, insatisfeita, não engajada. Então, o funcionário precisa estar lá satisfeito e engajado, comprometido. O camarada chegar cedo, arregaçar a manga e fazer o papel dele lá na empresa, lá, para que a empresa atinja os seus objetivos, né? Isso não é uma tarefa muito fácil de fazer, sabe, gente? Você criar esse clima de trabalho. A gente tem que estudar as metodologias, estudar os processos, entender como é que esse processo funciona, como que a empresa pode adotar esses processos internos lá que geram a satisfação, que mantém as pessoas, retém os talentos e mantém eles satisfeitos e motivados. Olha lá o que o Renato fala, que eu falo isso muito. As pessoas passam a maior parte do seu tempo na organização, em um local de trabalho que constitui seu costumeiro habitat. O ambiente de trabalho se caracteriza por condições físicas e materiais, por condições psicológicas e sociais, ambas intimamente relacionadas. Mas se você for parar para pensar, raciocina aqui comigo, ó. Você sai, sei lá, 7h30, 8 horas de casa para o trabalho, tem gente que sai até mais cedo, né? Chega lá no trabalho 8h30, 9 horas, passa lá o dia todo no trabalho, mesmo que você não tenha faculdade à noite, né? Aqueles profissionais, os profissionais que não fazem faculdade, por exemplo, sai 6 horas da tarde do trabalho e, de repente, chega em casa às 8 horas da noite. E aí que vai ter lá umas 2 horazinhas para passar com a família dele. Que daqui a pouco também cada um já vai tomar seu rumo para dormir, tem que dormir porque no outro dia tem que acordar cedo.
Ou seja, você passa o dia inteiro no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, e passa, às vezes, 2, 3 horas com a sua família, com as pessoas que você ama, com as pessoas que você gosta na sua vida, seus entes queridos aí. Então, olha para você ver, o ambiente de trabalho, então, gente, ele tem que ser prazeroso, tem que a gente, sabe, a empresa, ela tinha que se preocupar com isso, sabe, tem que se preocupar, o funcionário tem que sair de casa, isso aqui, a empresa, na verdade, todo mundo considera, todo mundo fala, né, é uma segunda família, né, uma segunda família, realmente, deveria ser, né? Você passa 8, 10 horas do seu dia lá, com aquele pessoal, com seus colegas de trabalho, com seus patrões, com clientes e tal, trabalhando naquele ambiente de trabalho, e 2, 3 horas com a sua família verdadeira. Então, esse horário de trabalho, seu horário que você está lá empenhando o seu papel, tem que ser uma coisa prazerosa, sabe? E isso vem das empresas. A empresa que tem que se preocupar com isso. Né? As condições psicológicas, sociais, né? Olha lá, de um lado, a higiene e segurança do trabalho, de outro, a qualidade de vida no trabalho. Qual empresa por aí, gente, está preocupada assim com a qualidade de vida dos seus funcionários? São poucas, tem, mas são poucas. Uma boa parte das empresas aí, por onde eu mesmo passei, empresas que eu vi por aí afora, vi muita empresa que as pessoas não se preocupam com a qualidade de vida dos seus funcionários. E esses aspectos constituem fundamentos básicos para que uma organização se torne o melhor lugar para trabalhar. Deveria ser. Se esse mínimo elementar não for plenamente alcançado e ultrapassado, não há que se falar em manter pessoas, tem como você pensar em manter pessoas. Elas certamente, migrarão para outro lugar ou permanecerão insatisfeitas e pouco produtivas. Então, há 2 coisas que podem acontecer. Ou você perde o seu funcionário para a sua concorrente, que cuida melhor do funcionário lá, ou você vai manter o seu funcionário trabalhando insatisfeito, e ele não vai produzir. Uma pessoa insatisfeita, ela produz pouco, ela produz bem abaixo do que ela realmente poderia produzir. Né? A gente bota umas fotos aqui para ilustrar. Eu já vi ambientes de trabalho onde as pessoas trabalham felizes, motivadas, vai fazer uma reunião para tratar de um novo produto que está lançando, aquela reunião prazerosa, que termina todo mundo empolgado, motivado, mesmo em reuniões, quando é para se corrigir algum problema, que é para se acertar. Eu já vi isso por aí, né? Quando você vai acertar alguma coisa que está sendo feita errado, que é aquela reunião para corrigir, ela acaba se tornando uma reunião prazerosa, motivacional. As pessoas, às vezes, até são chamadas a atenção ali, mas saem dali felizes, mesmo tendo sido chamada a atenção, porque foi chamada a atenção de uma forma correta, com respeito, sem desrespeitar ninguém. Lembra daquele vídeo lá do nosso amigo Mário Sérgio Cortella falando que o chefe dele lá, o Paulo Freire, chamava ele para passar um corretivo nele? Ele ia feliz, satisfeito. Era aquela reunião, às vezes, para corrigir uma série de coisas que estavam erradas. Mas ele falava assim, eu sabia que eu ia lá para aquela reunião para tomar uma aula. E eu ia sair de lá melhor do que entrei. Então, eu não me incomodava. Tinha correção no meio, era corrigido. Mas tudo dentro do respeito. Em momento algum havia desrespeito. Sabe? Então, tem empresas por aí que acham que para chamar o funcionário lá para corrigi-lo, tem que chegar e esculachar o camarada, e desrespeitar, e humilhar. Empresas que eu já vi aí humilham o funcionário no momento de chamá-lo para uma conversa, para uma correção. A empresa, né, ela tem todo o direito de corrigir. Uma vez eu estava falando com um funcionário, com um empresário, uma vez, e o cara falou comigo, mas então você está querendo dizer que eu não tenho direito de chamar a atenção do meu funcionário? Eu falei, tem. Todo o direito. Aliás, você tem o dever de chamar a atenção do seu funcionário. Só que você não precisa de humilhar o funcionário para chamar a atenção dele. Essa é que é a diferença.
que as pessoas precisam entender. Se o patrão, se o diretor, se o gerente, lá, a alta administração, perceber que o funcionário não está agindo como deveria, está deixando a desejar na atividade dele, ela tem um dever de chamar e corrigir o funcionário. Agora, não tem o direito de desrespeitá-lo, de humilhá-lo, né? Eu já vi aí, gente, empresas aí, não estou brincando, não, que a gerente lá chegava no meio do salão, no meio do saguão, e esculhambava todo mundo, e na frente de cliente ainda. E passava um sabão no funcionário que errou o negócio lá, na frente dos colegas de trabalho, na frente de cliente, ser o menor, sabe? A gerente lá da empresa fazia isso. Infelizmente, a gente ainda vê esse tipo de coisa, que a gente precisa trabalhar. Eu estou aqui pedindo para vocês, né? É para que vocês também ajudem a corrigir isso no nosso país, nas nossas empresas, né? Estou desde o início do curso aqui pedindo para vocês. Eu faço o meu papel que eu acho que eu deveria fazer na sociedade, de transmitir um pouco, o pouco conhecimento que eu tenho, né? Eu procurei estudar, me formei, fiz minhas pós-graduações, estudo muito, tento passar para frente esse pouco desse conhecimento que eu tenho. Cabe a vocês também que estão ouvindo, estão adquirindo esse conhecimento agora, vocês, ó, uma boa parte estão se formando agora. Daqui, gente, vocês são o futuro do país, velho. Tô brincando, não, né? Chega um ponto, cai a ficha realmente de vocês, velho. Vocês aí que há pouco tempo atrás estavam entrando na faculdade, né? Com um sonho, né? Nossa, entrando na faculdade, né? Vou arrumar um bom emprego para mim. Isso agora está já se tornando realidade. Realmente, vocês daqui a pouco vão estar empregados, vão crescer profissionalmente, que aí também só depende de vocês, né? Mas vão crescer profissionalmente, vão ocupar postos elevados aí em grandes organizações. Então, levem esse conhecimento para onde vocês forem, né? Tentem passar isso para frente. Eu, lá no início do curso, eu falei uma coisa lá interessante, lá nas primeiras aulas, lá, acho que foi na primeira aula, que foi aquele indiano lá, o Mahatma Gandhi, deixou uma mensagem para a gente, né? Nós devemos ser a mudança que nós queremos ver no mundo, sabe? Então, se nós queremos ver alguma mudança no mundo, nós precisamos ser os primeiros a mudar. Aí, professor, mas eu não vou conseguir mudar o mundo sozinho. Não, ninguém de nós sozinho vai mudar o mundo. Mas é uma sementinha que você vai plantando daqui e dali, o outro aluno também daqui a pouco começa a plantar também. Eu estou passando uma mensagem para vocês e espero que vocês passem essa mensagem para frente. Ninguém sozinho vai mudar, mas nós, em primeiro lugar, nós precisamos mudar. Se eu quero um país mais justo, eu preciso ser justo a partir de hoje. Se eu quero um país mais honesto, eu preciso ser honesto acima de tudo. Não adianta eu ficar aqui reclamando lá na televisão os políticos corruptos, eu aqui reclamando da corrupção do governo, se quando eu tenho uma oportunidade, eu também quero dar um jeitinho de ganhar meus 10% também, eu quero um dinheiro também quero ajeitar. Não adianta. Então, eu tenho que fazer esse papel. Então, e se eu quero ver uma sociedade melhor, se eu quero ver empresas melhores, né? Eu tenho que fazer o meu papel hoje, passar a minha mensagem para frente e espero que vocês também passem essas mensagens. Que isso, né, vá numa progressão geométrica aí, se Deus quiser. Vamos mudar muita coisa nessas empresas que tem por aí. Sempre que eu tenho oportunidade, eu tento mudar. Professor? Oi? Falando a respeito dessa questão, né, de endormarketing, né, de satisfação do funcionário internamente, de motivar e tal, tem uma frase que você falou a respeito do Mário Sérgio Cortella. Ele fala algo muito bonito, né? Estou até com o livro dele aqui. Ele fala assim: quem tem um motivo para
que o impulsione consegue atingir excelência. Como gestor, eu não vou motivá-lo, mas posso estimulá-lo a encontrar aquilo que em você é a busca de excelência. Posso fazê-lo de vários modos, seja pela formação, seja pelo reconhecimento, pelo elogio e valorização, pela correção de natureza e inteligência, a capacidade de corrigir sem ofender, orientar sem humilhar, ou pela possibilidade de colocar metas e prazos que fazem com que a pessoa dê o passo na direção desejada, em vez de se acomodar na situação que se encontra. O lado externo, portanto, o lado do objetivo da motivação será o estímulo. Às vezes, esse estímulo pode vir na forma de um prêmio, de um retorno financeiro, mas também pelo reconhecimento da autoria ou da qualidade daquele profissional e sua contribuição para toda a obra. Eu achei bastante bonito essa definição que ele colocou no livro. Muito bom. Qual livro que é esse mesmo? Porque fazemos o que fazemos. Eu tenho ele aqui, Essa aí é show de bola também. Aqui. Um laranjadinho, né? Isso, aflições sobre carreira e aflições sobre carreira, vitais, né? Realização, trabalho, algo assim. Eu tenho ele aqui, o dia até mostrei. Eu quero procurar ele aqui, que agora nas férias eu quero até ler de novo. Muito bom. Tá vendo? Ele fala, você não precisa de humilhar a pessoa, você tem que corrigir. Eu não sei de cor a frase, mas é interessante essa frase dele. Corrigir sem humilhar. Uma motivação pode vir até mesmo através de um feedback, né? Um feedback sendo dado sabiamente. Sim. A motivação pode vir até através de um feedback, de uma reunião com os colaboradores, né? E essa reunião vai gerar uma situação de conflitos, onde vai ser abordadas diversas opiniões diferentes, e dessas opiniões o gestor ele pode filtrar, né, e selecionar o que pode ser melhorado até mesmo para o clima ali do ambiente e tudo mais. Eu estava até falando isso com o meu chefe esse dia, que quando eu entrei lá na empresa, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana ele estava sempre lá no meio do salão, fazendo uma reunião com todo mundo do departamento pessoal, apontando alguns detalhes, algumas MPs novas, atualizando a gente. Aí sempre rola aquele momentinho de descontração, né? Aqueles 2 minutinhos que a gente, às vezes, fala umas besteiras, e isso já torna o ambiente mais descontraído, aquele esquema que o senhor falou, né? O nosso trabalho como se fosse até a nossa primeira família, né? Porque a gente fica mais no trabalho do que com a nossa família. Então, a gente passa 8 horas no nosso trabalho, a gente chega em casa, come e dorme, ou seja, a gente está dormindo, a gente não está com a nossa família. Está descansando, dormindo, né? Um momento de nós repondo nossas energias para no dia seguinte começar tudo de novo. Lá na empresa, professor, que eu trabalho, o horário de trabalho não é de acordo com a CLT, né? Que a CLT determina que os contratos são de 44 horas semanais, ou seja, 8 horas de trabalho por dia. Lá eu trabalho, os contratos lá são de 8 às 5. O correto, pela lei, pela CLT, seria de 8 às 5h45. 5h48, desculpa, com 1 hora de almoço. Mas a gente só trabalha de 8 às 5, porque a CEO lá sempre deixou muito claro que na mente dela a pessoa tem que ter tempo para dar atenção à família, para poder descansar, para levar um filho para passear, e isso influencia muito na qualidade de vida dos funcionários. Assim, são só 45 minutos a menos, podia ser de 8 às 3, imagina, um sonho, né? Mas que a mulher está preocupada, né? São 45, 48, que seja, minutos a menos que a gente trabalha, mas que durante a semana, se a gente somar, a gente ganha algumas horas para estar fazendo alguma coisa, para poder estar descansando, fazendo um passeio, lavando aquelas roupas que a gente gosta, levando os filhos para o parque e tudo mais. Muito bom, muito legal. Aquela hora que eu estava falando, Tiago, eu ia falar essa frase que você falou aí, e resolvi não falar e mudei, porque eu fiquei com medo de soar estranho. Eu ia falar assim, que se a gente for parar para analisar, o emprego nosso, na verdade, parece que até que é a primeira família nossa. Porque, não ia soar meio estranho, como você falou, como você falou, a gente passa o dia inteiro, 8, 10 horas do nosso dia, lá com os colegas de trabalho, com o seu patrão, com os seus colegas de trabalho, e passa 3, 4 horas com a sua família. Então, se você for parar para pensar,
é até como se fosse a sua primeira família. Pois é, então se a gente não tem um clima legal no nosso ambiente de trabalho, aí é só desgraça aquilo tudo que a gente já sabe, né? A gente produz pouco, a gente se estressa, a gente fica infeliz, a gente não faz o serviço direito e tudo mais. E isso, professor, eu estou falando por mim, que eu trabalho aqui em Bangu. Eu moro em Campo Grande, trabalho em Bangu, demoro 20 minutos para chegar no meu trabalho, vou e volto de carro todo dia. Agora, exemplo, tem gente que mora, tipo, sei lá em Santa Cruz, na última estação de trem, trabalha no centro da cidade, tem que acordar 3h30 da manhã, 4 horas, para poder chegar no trabalho 8, para sair do trabalho 6 e pegar o trem lotado, chegar lá no último ramal em Santa Cruz, 9, 9h30, 10 horas da noite. Essa pessoa faz o quê? Essa pessoa só trabalha. Essa pessoa só trabalha. Eu sou uma, tia. Eu sou uma. A condução, professor, a condução que a gente enfrenta aqui no estado do Rio de Janeiro, não sei nas outras, mas aqui em específico aqui na cidade do Rio, é uma calamidade total, todo mundo sabe disso. Então, tipo, a pessoa só aproveita a família dela, só descansa mesmo quando está de folga, e na maioria das vezes é uma vez na semana, é só o domingo, né? Porque trabalha até no sábado, então mesmo que você trabalhe no sábado até 2 horas, você sai do trabalho 2 horas, até você chegar no ponto 3, até chegar em casa 4, 5 horas. Você vai fazer mais o que no sábado? Nada, você vai só descansar e dormir. Entendeu? Então, essa questão de qualidade no trabalho, ambiente, clima no trabalho, é de suma importância para que tudo corra bem. Né? As demandas, os processos, a mão de obra, a qualidade no atendimento do serviço, do cliente ou da empresa, e até mesmo em casa, porque se a gente não está feliz no trabalho, se a gente não faz um trabalho... Reflete em casa. Reflete em casa, a gente chega em casa estressado, os colegas... mal-humorado. Tratam as esposas mal, não dão atenção aos filhos, e aí engloba uma série de coisas, né, professor? Eu vou dar a palavra, porque eu já falei muito. Não, mas eu gosto de ouvir vocês também. A Márcia, o que a Márcia ia falar aí, dona Márcia? Ou não ia? Eu falei que eu sou uma sofredora, que 4, 5 horas da manhã, para chegar na cidade 8 horas, entendeu? Quando a gente estava estudando, era muito sacrifício, né? Porque para voltar de trem, agora a Amanda também passa isso e a gente fica sem qualidade de vida, né? Nenhuma. E assim, tem empresas que não estão nem aí para isso, né? Não mesmo, para qualidade de vida. Então, outro dia, até o Diego até comentou aqui, né? Mineiro, você mora em Niterói e dá aula lá em Campo Grande e tal. Mas, realmente, uma vez eu estava vendo uma matéria lá no Canadá. O Canadá, gente, é um dos países mais evoluídos do planeta Terra. Evoluidíssimo, evoluidíssimo. Lá no Canadá, eles não contratam uma pessoa se ela, dependendo do local que ela mora, se ela tiver dificuldade de acessar a empresa. Ela tem que, lá tem, olha, você pode gastar no máximo tanto, tem lá, e o cara falou, não guardei, tantos minutos para chegar no trabalho, senão eles não contratam. Mas lá, gente, infelizmente, nós vivemos no nosso país, por isso é que eu fico insistindo com vocês para a gente poder formar uma corrente aí e ajudar a mudar esse nosso país, né? Nós não vamos conseguir mudar isso rápido, a nossa geração não vai ver esse país mudar, não, de repente, mas vamos tentar mudar alguma coisa para as futuras gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos, que o nosso país seja um país melhor para se morar, para trabalhar, que hoje em dia, infelizmente, o Diego Fernandes, assim, a gente é obrigado a aceitar algo, às vezes o que aparece, tal. Na época, quando a Uniswan me chamou, eu estava precisando sair da empresa que eu estava trabalhando lá, queria sair de lá, não estava satisfeito e tal. Aí me apareceu essa oportunidade, eu não pensei 2 vezes, peguei, abracei, eu queria voltar da aula, era um sonho meu, era continuar dando aula, naquele momento, aquele período eu tinha ficado sem dar aula, a Uniswan me chamou, eu encarei e tal. Agora, as empresas aqui no Rio de Janeiro, realmente, elas não se preocupam com isso. A pessoa mora lá no último ramal, lá de Santa Cruz, lá a empresa está contratando aqui no Rio, aqui no centro do Rio. Se fosse no Canadá, não contratava. Mas lá tem emprego em abundância. Lá tem emprego em abundância.
Professor, desculpa te cortar novamente, mas assim, eu sou um cara meio que antenado, né? Mesmo eu trabalhando em um lugar, eu estou sempre pesquisando o que o mercado pede, quais são as novidades, quais são as mudanças, o que os recrutadores querem. Então, vira e mexe, me candidato a uma vaga aqui, outra ali, vou numa entrevista, porque eu quero saber o que o mercado está pedindo, o que está de diferente, né? O que mudou enquanto eu estive trabalhando onde eu trabalho. E aí eu tenho percebido, professor, que muitas empresas estão botando na descrição dos anúncios da vaga que um dos critérios de contratação seria que a pessoa morasse perto. Agora, porém, tem aquele lado também das empresas que visam muito a economia na passagem, né, professor? Porque a gente sabe também que a passagem é um grande gasto que as empresas têm com funcionário, mesmo descontando lá aqueles 6%, mas é um gasto muito grande. Né? Então, mas mesmo assim, eu prefiro olhar por esse lado bom e eu prefiro achar que as empresas estão se preocupando com isso, né? De ter funcionários que moram ali perto, que têm essa facilidade de chegar com mais facilidade no trabalho, né? Então, eu tenho percebido muito isso, né? Que esse seria um dos critérios de contratação. Né? Tem muita gente que vê que a empresa não quer pagar minha passagem porque eu moro longe. Não, de repente, pode ser que não seja isso, possa ser que a empresa esteja realmente preocupada com a locomoção daquele funcionário, porque, como eu havia dito, a gente sabe que a locomoção na cidade do Rio é muito ruim. Então, eu prefiro achar que as empresas estão se preocupando, e eu estou aí na esperança de que seja realmente isso, né? Que já é um passo, né, professor? Então, mas lá nesse caso lá do Canadá, eles não contratam, não é por causa da passagem, não. É realmente por causa da qualidade de vida da pessoa. A preocupação deles é essa. É a qualidade de vida. O cara dando a entrevista lá, ele falou, não, a nossa empresa está preocupada com a qualidade de vida. Como é que o cara vai trabalhar na minha empresa, vai gastar 2 horas de condução até chegar na minha empresa, depois mais 2 horas para ele ir embora para casa, são 4 horas do dia que ele vai perder. Nossa empresa não contrata. Aqui a gente contrata, o cara no máximo é 40 minutos para chegar na minha empresa, meia hora, 40 minutos para chegar na minha empresa. Não é por causa dele não é porque tem medo de se atrasar, por causa de trânsito e por causa de valor de passagem, não é isso não, é pela qualidade de vida. E tem aquilo também, né, professor? Às vezes a pessoa está tão desesperada que, tipo, se candidata a uma vaga lá longe, aí vai, aceita, o salário é 1.246, né, de acordo com o sindicato, mas, tipo, tu demora 2 horas para chegar no trabalho, e às vezes tem muita gente que não vê isso ainda. Entendeu? Realmente, eu entendo. E até eu, se eu tivesse, tipo, precisando muito, eu iria, claro, até porque lá eu ia conhecer outras pessoas, ia abrir outras portas e tudo mais. Mas eu acho que isso também deve ser levado em consideração. É importante que o candidato se ligue nesse negócio, nesse trajeto de ida e volta, né? Porque isso pode se tornar um aborrecimento maior para a pessoa, né? Realmente. E hoje eu também sou dessa opinião. A gente precisa olhar essa questão, sim, porque, gente, a melhor coisa que pode ter é você trabalhar num local fácil de acesso da sua casa para o seu trabalho, para você não precisar de acordar 5 horas, 5h30 da manhã, né? Não pegar engarrafamento. Imagina que beleza, você poder acordar um pouquinho mais tarde, tomar um banho, tomar um café sossegado, aí pega uma condução rapidinho, em 15, 20 minutos está lá no seu trabalho. Imagina só, é a glória. Quem puder olhar essa parte também, é ótimo. Né? Mas, infelizmente, como eu falei, aqui no Brasil nós temos uma condição hoje que, às vezes o próprio funcionário, o próprio profissional, ele não tem muita opção, não. Ele não está tendo emprego de jeito nenhum. Aí aparece um negócio lá do outro lado da cidade, lá para ele, a única coisa que apareceu, o cara vai pegar. É aí a situação econômica que a gente vive. Lá no Canadá, eles não empregam a pessoa porque sabem que daqui a pouco ela vai arrumar uma coisa lá perto da casa dela. Tem emprego em abundância lá não tem problema de desemprego. É uma situação diferente, né? Que a gente aqui devia lutar para também chegar ao nível desse também. Tá? Mas vamos lá, pessoal, olha só. E aí eu vou passar, então, a falar aqui da higiene do trabalho. O que o Renato está falando? Ó, a higiene do trabalho ou higiene ocupacional está relacionada com muito bacana isso aqui, ó, com as condições ambientais de trabalho que assegurem a saúde física e mental das pessoas
e as condições de bem-estar delas. Duas coisas que as empresas precisavam se preocupar: saúde física e saúde mental. Olha lá, do ponto de vista da saúde física, o local de trabalho é a área de ação da higiene do trabalho, que envolve aspectos ligados à exposição do organismo humano a agentes externos, como ruído, ar, temperatura, umidade, luminosidade, equipamentos que a pessoa manuseia, que ela usa, se aqueles equipamentos estão próprios, se o local de trabalho da pessoa tem algum tipo de ruído excessivo que prejudica ela, se a qualidade do ar onde ela trabalha ali, se tem um ar-condicionado legal, a qualidade do ar é boa, a temperatura do ambiente, se não é muito quente, se não é muito frio, o nível de umidade, luminosidade, né? A pessoa está ali manuseando um computador, tem que ter uma luz propícia ali para que ela não force a vista. Então, assim, um ambiente saudável de trabalho deve envolver condições ambientais físicas que atuem positivamente sobre todos os órgãos, no sentido humano: audição, visão, tato, olfato, paladar. E a saúde mental, do ponto de vista de saúde mental, o ambiente de trabalho deve envolver condições psicológicas e sociológicas saudáveis e que atuem positivamente sobre o comportamento das pessoas, evitando impactos emocionais como o estresse. A gente vai ver com mais detalhes. Então, olha lá, ó, principais itens de um programa de higiene de trabalho. O que a empresa hoje deve se preocupar, né? Em primeiro lugar, o ambiente físico do trabalho, que está ligado à iluminação, se o ambiente de trabalho tem uma luminosidade adequada a cada tipo de atividade, aquele tipo de atividade que você presta, né? A ventilação, remoção de gases, fumaça, odores desagradáveis, bem como efetivar a proibição de fumar ou utilização de máscaras, caso necessário. Então, às vezes, a gente, quando está falando de ambiente de trabalho, às vezes nós estamos muito, né, na nossa cabeça, né, nós estamos muito focados em pensar no ambiente de trabalho de um escritório, de uma empresa, onde não tenha nenhum tipo de odor desagradável, ou tenha um ar-condicionado bom ali, propício para você trabalhar. Mas tem muito tipo de indústria por aí, indústrias, por exemplo, que mexem com produtos químicos, a gente tem que pensar nisso. Indústrias que têm fornos, que produzem fumaça, que produzem odores desagradáveis. Então, a empresa tem que pensar em tudo isso, que afeta, né, a qualidade de vida da pessoa. E se ela fica exposta a algum tipo de fumaça, odores desagradáveis, alguma coisa, que ela utilize algum tipo de máscara, algum tipo de equipamento, para que isso tudo não venha afetar a saúde física da pessoa, né? A temperatura, manutenção de níveis adequados de temperatura, ruídos, né? De repente, barulho excessivo de máquinas, até mesmo dentro da empresa, né? Conforto, ambiente agradável, repousante, aconchegante. O que mais? E aí, outras coisas importantíssimas. O ambiente psicológico do trabalho, talvez um dos principais, ligados ao bem-estar psicológico, envolvendo os relacionamentos humanos agradáveis. Então, a empresa precisa se preocupar. Como é que andam os relacionamentos das pessoas dentro do ambiente de trabalho? Se a empresa perceber que tenha havido algum tipo de ruído qualquer, alguma coisa qualquer, alguma desavença qualquer entre as equipes dentro do ambiente de trabalho, que tome algum tipo de ação qualquer, que venha a se corrigir. A empresa precisa entender o que está acontecendo. O que não pode é você perceber que o clima de trabalho não está bom, o relacionamento entre as pessoas não está bom, e a empresa não se preocupar com isso, não tomar nenhum tipo de atitude. Tipo de atividade agradável e motivadora. Você tem como, né, sempre tentar transformar aquela atividade da pessoa numa coisa um pouco mais agradável e motivadora, mesmo que às vezes o trabalho dela seja bastante repetitivo, um tipo de atividade que não seja tão motivadora. Como é que a empresa pode tentar ajudar a transformar aquela atividade numa atividade que seja um pouco mais prazerosa? Se você for parar para analisar,
tem como, sempre tem como, né? O RH, ele tem que estar preocupado com isso. O estilo de gerência, né, gente, democrático, participativo, infelizmente, até hoje, século XXI que a gente vive, né, no ano 2020 aí, ainda tem empresas por aí que é aquele estilo autocrático ainda. A alta administração determina o que tem que ser feito, tem que ser do gosto da administração lá, e ninguém tem a possibilidade de participar, de dar opiniões. Ainda existem essas coisas por aí, né? Embora hoje uma grande maioria das empresas estão partindo para essas lideranças mais democrática, mais participativa, né? Eliminação de possíveis fontes de estresse, envolvimento pessoal e emocional. A empresa, o RH, gente, ele tem que tentar utilizar essas estratégias de endomarketing para realmente criar um clima de trabalho que motive realmente, que faça a pessoa se envolver. A pessoa precisa acordar saindo de casa para o trabalho pensando, vou novamente para mais um dia feliz de trabalho, vou lá dar meu sangue pela empresa, chegar na empresa, se envolver com as atividades da empresa de um modo geral, dar o seu sangue, dar o seu melhor para contribuir para a empresa, mas isso só vai acontecer se a empresa também proporcionar isso, né? E a aplicação de princípios de ergonomia para eliminar a fadiga, envolvendo as máquinas e equipamentos adequados às características dos usuários, mesas e instalações ajustadas ao tamanho das pessoas, ferramentas que reduzem a necessidade de esforço físico humano. Então, gente, hoje eu não vou procurar me estender demais na matéria aqui, não. Depois vocês dão uma lida no resto da matéria aí, tem as páginas dos livros aqui. Eu queria só, até quem tiver também algum conhecimento maior para falar sobre o assunto que possa falar, porque continuo falando aqui sobre saúde ocupacional, né, essas coisas. As empresas hoje têm 2 programas que elas precisam cumprir. Eu não sou um especialista dessa área, não. Eu atuei mais nessa área de RH, mexendo com recrutamento, seleção, treinamento, participei de avaliações de desempenho. Mas as experiências que eu tive dentro das organizações me proporcionaram um pouquinho de conhecimento a respeito. As empresas, elas têm... Eu vou parar por aqui, que eu já vou falar sobre a prova. Só quem tiver um pouquinho mais de experiência e que quiser contribuir também pode. As empresas têm 2 programas, né? Tem o PPRA e PCMSO, que é isso que vai passar a falar daqui para frente. Que aqui nesse slide anterior, falou ali de princípios de ergonomia, né? Então, máquinas, equipamentos adequados à característica dos usuários, mesas, instalações. Isso está descrito nesse PPRA, que é Programa de Prevenção de Risco Ambiental. As empresas são obrigadas a contratar uma empresa para fazer esse programa, para observar se o ambiente de trabalho daquele profissional não está oferecendo algum tipo de risco para a saúde física dele. Então, eu trabalhei a vida inteira com administração de condomínio. Então, gente, eu já acompanhei empresas que faziam esses programas nos condomínios. E era interessante, porque o condomínio ele tem seus funcionários. Ele é obrigado a contratar o PPRA. Então, o que é o PPRA? Programa de Prevenção de Risco Ambiental. Eu já fui lá, às vezes, acompanhar. Ia um profissional dessa área de segurança do trabalho, com especialização na área, de uma empresa especializada nisso. Ele ia lá, pegava funcionário por funcionário dentro do condomínio e ia entender a função dele lá, o que ele fazia, e se aquele ambiente oferecia algum tipo de risco para ele. Então, o cara começava, você é o que aqui? Eu sou porteiro. Ah, então, você é porteiro, você fica sentado aqui na portaria. E sua cadeira de trabalho? Como é que está essa cadeira que o senhor senta aí? Ela está confortável? Aí o cara falava, realmente, essa cadeira está me dando um pouco de dor na coluna. O cara ia fazendo um relatório.
Aquilo tudo ia para o PPRA, tudo para o relatório do cara. Ele fazia um relatório técnico, que no final ele ia dar, no final do relatório, ele ia dar a indicação lá para o condomínio fazer as adequações. Se a cadeira do cara estava causando dor na coluna dele, precisa trocar. Aí, o que mais que você faz? Não, aí eu recebo aqui as cartas, aqui eu tenho que pegar as cartas e ler aqui para quem quer colocar no escaninho e tal, mas então essa luz aqui, então, não está própria para você. Ah, realmente, essa luz aqui, ó, ela é muito escura. Eu tenho hora que eu tenho que ficar forçando a vista para ler. Não, então tem que trocar essa lâmpada. Você tem que ter uma iluminação melhor. E você, o que você faz? Ah, eu pego o lixo, coloco lá para fora. Ah, você manuseia lixo, você usa luva, usa os EPI, os equipamentos. Não. Então tem que usar, tem que... Então, isso é um programa de prevenção de risco ambiental. O cara rodava todo o condomínio, todos os funcionários, entendendo todas as atividades de cada funcionário, tudo que eles faziam, para entender se durante a jornada de trabalho dele, alguma coisa oferecia algum tipo de risco para a saúde dele, para o bem-estar dele. E aí, no final, fazia todo um relatório e ia apresentar o relatório lá para o síndico para que ele fizesse as adaptações e as correções. Se daí um tempo o fiscal aparecesse de novo lá e percebesse que não tinha sido feitas as adequações, dá problema, né? Então, isso é o PPRA, Programa de Prevenção de Risco Ambiental. E você tem também o PCMSO, que é onde começa a falar daqui para frente, saúde ocupacional. PCMSO, para quem não conhece, acho que tem aqui descrito lá, ó, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, está na segunda linha. Que aí, gente, quem já trabalhou alguma vez na vida de carteira assinada sabe. Quando você foi contratado, você foi encaminhado para fazer um exame médico. Aquele é o primeiro exame que você faz. Né? É um exame que eu até acho, gente, que deveria ser um exame um pouquinho mais rigoroso. Eu acho que quem de vocês aí já teve experiências profissionais, já trabalhou em empresa, já deve ter feito esses exames. Eu já tive ocasiões que eu fiz um exame numa clínica que realmente o cara fez um exame bem aprofundado comigo, me fez uma série de perguntas, examinou uma série de coisas. Quem a Adriana está querendo falar? Já vou deixar você falar, minha querida. Então, sabe, eu achei que foi um exame muito bem feito. O cara me fez uma série de perguntas sobre minha vida, tal, sabe? Agora, já teve casos em que eu fui fazer esse exame, que a mulher mal olhou para minha cara. Você tem isso? Não. Você tem isso? Não. Tá, beleza. Já liberou para o trabalho. Então, assim, aqui no Brasil, às vezes, as coisas também não estou querendo generalizar, tá, pessoal? Estou falando que são todas as empresas que fazem de qualquer jeito. Eu já vi empresas sérias fazendo esse tipo de exame, e em algumas vezes também eu já vi empresas que eu não achei que foi muito sério a coisa, não. Mas, aqui, para a gente, o que eu quero falar? O que eu quero falar? Que existe uma obrigatoriedade legal. Está vendo? Tem uma lei aqui, ó. Que aí você, quando vai ser contratado, você tem que passar por um exame que é para o médico verificar se você está em condições realmente de trabalhar, sua saúde. E aí, periodicamente, você tem que fazer um exame periódico. Uma vez por ano, você tem que fazer o exame. E aí tem lá, para mudança de função, você tem que fazer um novo exame. Se você foi afastado por alguma coisa para voltar, você faz um novo exame. E quando você é demitido, você faz um novo exame para poder ser demitido. Para também se certificar de que você está saindo em condições físicas, saúde, né, perfeita. Porque pode ser que o seu trabalho lá te ocasionou um problema de saúde, você está com pressão alta, alguma coisa, que pode ter sido ocasionado pela sua atividade profissional, pelo seu ambiente de trabalho. O que a Adriana queria falar? Ela comentou, parece ali, não foi? Ana Carolina falou exatamente, mas olha nossa cara.
É. Diga lá, Carlos. Tá, não é todo mundo, não. Só um do grupo posta a APS. Pessoal, olha só. Vamos fazer uma coisa. Felizmente, né, parece que a gente passa da nossa primeira prova e a coisa dá uma corrida. Sempre é assim, no finalzinho do período fica lá um pedacinho da matéria que a gente acaba não tendo tempo para ver. Mas não faz mal, não, porque aí agora, o resto da matéria, ele vinha falando de medicina ocupacional, essas coisas que a gente estava falando. Tem umas dicas interessantes aqui para tornar saudável o ambiente de trabalho. Mas são coisas que, se você der uma lida, vai entender perfeitamente. Eu queria era só falar algumas coisas que eu gosto de falar sobre isso aqui, sobre ambiente de trabalho. É uma coisa que eu estudei muito, eu leio muito sobre isso, eu me preocupo muito com isso. Eu já tive momentos muito difíceis no trabalho, sei muito bem como é que é uma carga do ambiente de trabalho ruim, insalubre, que faz mal para a gente. Eu tive momentos de eu chegar do trabalho em casa e chorar, e não dar conta de dormir, sabe, chateado com uma série de coisas. Então, sabe, isso aí me fez refletir ao longo da minha vida, me fez ler. Então, é um assunto que eu gosto, eu até gostaria de ter mais tempo para a gente poder continuar falando sobre isso aqui, mas, infelizmente, eu também preciso falar sobre a prova. E aí, alguém pode ter dúvidas aí sobre a APS, igual o Carlos estava perguntando ali. Então, eu vou fazer o seguinte com vocês. Esse restante da matéria, quem quiser depois dar uma lida vai entender. Tem aqui no rodapé da página, do slide, a página do livro do Kevenato. Você tem o livro do Kevenato. Então, se ficou com alguma dúvida, só buscar o livro lá, que o livro dele explica muito bem, tem exemplos, tem exercícios, tá? Eu prefiro tirar essa próxima etapa agora da aula, eu vou dar um intervalinho muito rápido, gente, é só para mim pegar realmente uma água ali. 8h em ponto, eu já estou aqui de volta, e aí eu já vou falar sobre a prova. E aí, eu terminando de falar sobre a prova, eu já libero vocês. Ótimo, professor. Maravilha. Professor, é bem rápido. Eu vou só pegar uma água, vou no banheiro rapidinho, já estou voltando. 8h em ponto, eu estou aqui. Tá? Deixa eu destacar um ponto rapidinho. O senhor que veio para o Rio, o senhor é especialista, né, na área de administração de condomínio. Professor, aqui no Rio de Janeiro, esse ramo aí dá para desenvolver, né? Caminhar, né? O que tem de condomínio aqui no Rio de Janeiro. E só aumentando a quantidade, porque a moda agora é fazer condomínio, né? E vou te contar uma coisa, professor, eu tenho muitos conhecidos que moram nesses condomínios aí, da TEM, da MRV, enfim. E eles reclamam muito porque a administração é ruim, porque aumenta condomínio e não fazem nada, parará, parará, parará. Eu estava até pensando em abrir o CNPJ. Em abrir o quê? Aí, porque, olha, professor, eu acho que se investir tem retorno, hein? Oh, mas um plano da minha vida é eu investir nessa área aí. Se Deus quiser, agora no final do ano, eu estou colocando os meus planos em prática aí para o ano que vem, se Deus quiser. Tem grande chance de retorno. Se Deus quiser, daqui a pouco, daqui um tempinho, eu estou com a minha administradora de condomínios aí. Se Deus quiser, eu vou dar emprego para vocês. Me avisa para eu botar currículo lá no teu site. Você será o primeiro a ser contratado. Vai ser o meu DP. Profetiza, em nome de Jesus, 2020. Vai ser o meu DP. 2020 está aí. Pode ficar tranquilo. E, professor, vou falar, administradora... Dona Márcia para o RH e o Diego para o DP. A administradora de condomínio precisa de DP mesmo, professor. Que é isso, professor? Ó, não, vai atuar no Rio de Janeiro. Olha só, o Diego, DP, uma administradora de condomínio, é um dos principais pilares de uma administradora, é um bom DP. Administradora que não tem um bom DP, nossa, é problema demais. É muito problema. Muito, professor, muito. É muito importante. Tem uma colega no meu trabalho, que ela é analista de DP, né?
E eu dou carona para ela todo dia, porque ela mora aqui para as bandas de Campo Grande, né? Eu dou sempre carona para ela. E a gente sempre conversa e ela mora em condomínio. E eu até tava falando para ela, falei, Vanessa, eu acho que te deu maior força, sabe? Que você deveria se candidatar lá para você ser a administradora lá do condomínio, trabalhar nessa área, porque, segundo ela fala, o condomínio dela, a administração é uma bagunça, né? E ela é uma excelente profissional. Então, a gente fica até zoando dentro do carro. Cara, vai lá para você ser lá gerente lá do condomínio, da administração e tudo mais, porque precisa de DP, precisa mesmo. Realmente, realmente. Se Deus quiser, meus sonhos se concretizarão. E eu ainda vou ajudar vocês aí. Pessoal, olha só. Então, olha, eu tinha falado que era 8 horas, agora não vou voltar 8 horas mais, 8h02. 5 minutos. Vou só beber uma aguinha ali no banheiro, já estou voltando já. E aí a gente fala sobre prova, APS, e alguma dúvida mais aí que o aluno ainda tenha sobre a matéria. Beleza? Já estou voltando aí. Show! Pessoal, então vamos dar sequência. 8h03, ó. Eu vou abrir aqui a prova, já está até aberta aqui. Deixa eu aumentar o tamanho da letra, da fonte aqui, para ficar mais fácil de você visualizar de casa, para você poder acompanhar comigo. Como de praxe, como de costume, eu sempre gosto, né, de dar uma lida toda na prova para me certificar de que o aluno realmente entendeu o que é para ser feito, tá? Para que não fique realmente nenhuma dúvida. Deixa eu até abrir aqui nossa unidade 3 aqui, que a gente até mostra lá aonde está lá a matéria que a gente está falando ali. Ó, muita coisa sobre a unidade 3 aí. Então, vamos lá, vamos fazer o seguinte, eu vou lendo aqui, você tem um cabeçalho, né, como sempre de costume, e nossos critérios de avaliação. Então, pessoal, olha só, em primeiro lugar, no final, eu vou até mostrar para vocês uma coisa que eu acrescentei aqui, vou deixar para falar no final. Que no final, depois eu vou falar para vocês mais ou menos o tamanho de cada resposta. Quanto eu quero de cada resposta da prova. Tá? Que aí está relacionado também com esse item 7 aqui, que eu estou pedindo para enviar só o cabeçalho com o número da questão e a sua resposta. Não precisa de me enviar a pergunta. Eu vou deixar para chamar a atenção sobre isso aqui no finalzinho. Depois eu volto aqui, então. Eu só queria também pedir para vocês, pessoal, que eu peço sempre aqui, ó, como critério de avaliação, escrita e atendimento à norma culta. Eu sou obrigado a sempre falar sobre isso, por mais que para alguns aí até já está ficando chato, toda vez que eu vou falar de prova, eu falo sobre isso, mas apesar de eu pedir, tem aluno que me manda a prova, sabe, meio desformatada, é chato. Porque é simples, eu só peço para o aluno, eu não vou ficar aqui com picuinha, com negócio de norma de ABNT, com os detalhes da norma de ABNT. Mas eu gosto de pedir para o aluno, pelo menos ele coloque a prova dele toda, as respostas todas, com a mesma fonte, é fácil, é só você marcar o parágrafo que você quer, vem cá, coloca tudo, ou tudo Arial, ou Times New, ou Cambria, uma outra letra bacana. Eu gosto de usar essa Cambria aqui, mas a Arial também é uma fonte boa, né? E o mesmo tamanho, olha lá, fonte 12, é a mais usual, fonte 12. E coloca aqui justificado, ó, justificar na sua resposta, né? Eu falo isso, gente, porque às vezes o aluno, eu cito, depois de cada questão, eu cito um site para o aluno dar uma pesquisada, para facilitar a vida do aluno. E aí tem muitos alunos que têm mania de pegar e copiar alguma coisa do site para a prova dele. Quando você copia e cola simplesmente, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, às vezes vem a fonte com a fonte que está lá no site. Aí fica aquela coisa tudo diferente. E tem aluno que, e às vezes, a fonte de lá do site está até de outra cor. Aí, gente, eu abro a prova do aluno para corrigir, tá aquela prova
sabe, toda destrambelhada, com as fontes diferentes, com tamanhos diferentes, com cores diferentes. E por que eu peço isso, né, gente? Eu quero que vocês compreendam o lado do professor. A semana que vem, eu vou ter 500 provas para corrigir. Todas as provas são individuais. Eu tenho 500 alunos, quase 500, 400 e tantos alunos. Quase 500 provas para corrigir, além das APS. A APS não é individual, então eu devo ter umas 200, cento e tantas, 200 APS para corrigir. Então, olha só o volume de coisas. Vai chegando um certo momento que a gente está com a vista cansada. A gente está com a mente cansada. Aí, quando você abre uma prova, está tudo bonitinho, tudo formatadinho, você se entusiasma para corrigir aquela prova. Aí você já está cansado. Abre a prova toda desformatada, aquilo cansa ainda mais a cabeça do professor, tá? Mas, assim, o que a gente vai olhar realmente na prova aqui é se o aluno entendeu a questão, né? Entendeu a matéria, a aplicação do conteúdo visto, domínio do conteúdo, isso que para a gente é o mais importante. A atividade, ó, tá aqui, você deve mandar até o dia 1/12, que vou até conferir aqui, que eu gosto de conferir, eu tenho o toque, olha lá, 1/12 é a próxima terça-feira. Realmente. Até às 22 horas, tá? A prova vale 8 e os outros 2 pontos é relativo à APS, tá? Depois, se alguém também tiver dúvida sobre a APS, a gente esclarece, tá? Vou pegar, eu gosto de ler a prova inteira para que fique claro para você. Vamos lá, questão 1 é que fala de recrutamento online. Então, olha lá, eu vou ler a questão e vou explicar o que eu quero dela. Nas nossas aulas, vimos diversas fontes de recrutamento tradicionais. Deixa eu ver se tem alguém tentando entrar aqui. Tem não. Nas nossas aulas, vimos diversas fontes de recrutamento tradicionais, ainda muito utilizadas pelas empresas atualmente. Porém, o RH tem passado por grandes transformações, integrando novas tecnologias para otimizar os resultados das suas tarefas diárias. Deste modo, pode atuar de forma estratégica para o sucesso da empresa. Nesse contexto, o recrutamento online tem sido uma das ferramentas mais usadas e de grande importância para a área de RH. Esse serviço tem se expandido muito, ajudando as empresas a manterem um crescimento constante em seus bancos de dados de currículos. Pesquise os sites a seguir e responda as questões abaixo. Letra A e B. Letra A. Faça um paralelo entre as vantagens e desvantagens do recrutamento online. Letra B. Na sua opinião, o recrutamento online traz mais vantagens para a empresa ou para os candidatos? E por quê? Então, pessoal, olha só. Quem perdeu algumas aulas, lá na unidade 3, ó, na unidade 3, lembrem-se que aqui, ó, a gente falava das fontes de recrutamento externo, as fontes tradicionais, e eu falei alguma coisa de recrutamento online. E eu lembro que quando eu falei desse quadrinho aqui, ó, desse slide aqui, que era aquele slide que eu vim pontuando um exemplo das etapas de um processo seletivo, né? Eu me lembro muito bem que nessa aula que eu peguei esse slide aqui, ó, no final aqui, eu falei de recrutamento online. Eu falei que muitas empresas hoje, elas adotam o recrutamento online, que aí você elimina essas etapas de triagem tradicionais aqui, né? No recrutamento online, você tendo um sistema, você filtra, ele já facilita a vida do RH. Então, eu falei que isso traz algumas vantagens, mas tem o lado ruim dele também, que acaba ocasionando desemprego e tal, né? Falei que tem vantagens para a empresa, vantagens para o candidato. Então, eu me lembro quando eu expliquei isso aqui, eu falei sobre esse assunto com vocês, tá? E olha só, e eu ainda estou aqui, gente, dando dois sites. Nossa senhora, o aluno falar para mim que teve dificuldade para responder essa pergunta aqui, eu vou lá na casa do aluno, rachar a cabeça do aluno.
Porque olha aqui, ó, 2 sites ainda, ó, tem um site aqui do GUP, muito bom, ó, que ele já vem dando a resposta já, ó. Eu só não quero, pessoal, que você fique copiando e colando, copiando e colando. Quando eu dou um site, eu tenho o meu material, eu tenho a minha videoconferência foi gravada, eu mandei para vocês, vou tornar a mandar amanhã. Amanhã eu vou estar mandando essa aula de hoje, né? E vou estar mandando amanhã para vocês um link da playlist lá do YouTube. Daqui a pouco eu vou mostrar a playlist para vocês. Com todas as aulas que eu dei até hoje. Então, na minha videoaula tem eu explicando a matéria, e você ainda tem os sites aqui maravilhosos ainda lá, como fazer o recrutamento online, ó, principais vantagens, tá vendo? Relacionadas ao assunto. Ele vem falando aqui, ó, das vantagens aqui do recrutamento online, ó. Então, a resposta está aqui. Não tem nem como o aluno falar assim, professor, não dei conta de responder. Ó, principais desvantagens, tá vendo? Então, uma pergunta lá. Faça um paralelo entre as vantagens e desvantagens. Gente, se o aluno tiver dificuldade para fazer isso aqui, ó, ainda tem um outro site ainda. Quer ver? Vou abrir o outro aqui, do Economista. Olha lá o site, fala vantagens e desvantagens do recrutamento online. Ele deu um negocinho aqui. Vantagens e desvantagens do recrutamento online. Vendo? Ó, vantagens. Está citando ali 6 vantagens do recrutamento online. Gente, então o aluno que reclamar que está tendo dificuldade de fazer essa questão, eu vou te contar. Está muito facinho. Qual o tamanho da resposta, professor? Já já eu vou falar. Já já eu vou falar. No final. Olha lá. Próxima questão. Questão 2, o caso da Z4. Sobre dinâmicas de grupo. Então, vamos lá. Depois eu vou mostrar meu material. A empresa Z4 Confecções é uma fábrica de roupa de São Paulo que iniciou no mercado há aproximadamente 4 anos. Então, uma empresa jovem, né? Por ser jovem, o que acontece lá nessa empresa? O que acontece em algumas empresas jovens por aí, né? Olha lá, ó, os seus fundadores ainda não tinham estruturado o RH. E eles mesmos é que eram responsáveis pela contratação dos funcionários. Isso, às vezes, acontece em pequenas empresas por aí. Eu já vi muito isso. A pessoa abre uma empresa, aí os primeiros anos ali, é o dono mesmo é que faz o recrutamento, seleção de funcionários. Depois, quando a empresa se estrutura, quando ela cresce, aí é que ele começa a dar uma estruturada na empresa, aí que ele vai pensar em criar um RH para a empresa dele, e aí é que ele vai passar essa função de contratar, de recrutar para o profissional da área de RH. Tá? É o que acontece aqui com a empresa do nosso exemplo, nosso case. Aí o que acontece? Como a empresa cresceu e conquistou o mercado, você foi recentemente contratado como gerente de RH para estruturar o setor e criar novas metodologias. Como haverá um processo em breve para a seleção de 2 supervisores operacionais, você deverá elaborar um plano de ação para implantar uma dinâmica de grupo nesse processo seletivo, que deverá servir de parâmetro para as próximas seleções de candidatos. O supervisor, então, vai fazer você vai estruturar uma dinâmicazinha de grupo para o próximo processo que tem, que é para selecionar 2 supervisores, que se essa dinâmica der certo, esse processo der certo, isso será estendido para os próximos processos seletivos. O supervisor operacional tem a seguinte função na empresa: participar da elaboração dos planos operacionais, colaborando com informações e sugestões, supervisionar as equipes de serviços, realizar a inspeção do trabalho, orientar seus liderados, tudo isso em conjunto com os supervisores de outras áreas da empresa, né? Com o supervisor da área de finanças, com o supervisor da área comercial, com o supervisor da área de RH, e assim vai. Então, o que você tem que fazer? Sua missão: elabore um plano de ação
para a implementação de uma dinâmica de grupo para esse processo seletivo de acordo com o roteiro abaixo. Ó, letra A, descreva os aspectos técnicos da dinâmica, tamanho dos grupos, número de observadores, quantas sessões e duração das sessões, outros aspectos qualquer. E aí, ó, de onde você vai tirar isso? Ó, lembre que lá na nossa unidade 3, depois daquela parte lá que tem as perguntas tradicionais das entrevistas de emprego, aqui, ó, mostrando para vocês. Eu já venho na unidade 3, eu já venho falando de dinâmica de grupo. E aí tem uns slides aqui, ó, onde eu falo, ó lá, dos aspectos técnicos, de um modo geral, né? Que deve ter nas dinâmicas de grupo, ó lá, tamanho de grupo, número de observadores, duração das sessões. Eu falei sobre isso aqui, expliquei, dei exemplos. Então, eu quero que você estruture quais os aspectos técnicos para essa dinâmica que você vai criar, que você vai dar de sugestão para a empresa adotar para a contratação desses 2 supervisores operacionais. Depois, relacione os comportamentos ou fatores a serem avaliados. Você tem as atividades que eles exercem, ó. Você tem aqui, tem mais ou menos um resumo da descrição da função dele. Resumidinho, mas tem. O que você, então, precisa observar? Quais os fatores ou comportamentos serão motivos de desclassificação dos candidatos durante a dinâmica? Para facilitar ainda mais a sua vida, gente, olha que professor bonzinho esse. Professor Mineiro, o senhor é um anjo. Sim, eu tento ser. Olha lá, eu dei um site, ó, que já tem até também falando sobre isso. O que era a letra B e letra C? Ó? Os comportamentos que devem ser avaliados e quais os comportamentos serão motivos de desclassificação. Olha o que está falando aqui nesse site, ó. Peraí. Dinâmicas de grupo. O site aqui é novo. Dinâmicas de grupo. O que é e as 7 melhores para se fazer. Então, ele está falando o que é dinâmica de grupo, ele está falando quais as vantagens da dinâmica de grupo para a empresa, né? Mas o que interessa é lá embaixo, ó, quais as melhores dinâmicas. Lá embaixo, ó, como a realização de dinâmica pode colaborar para o trabalho do RH, está explicando, ó, é bom que você ainda vai estudar um pouco mais. Mas lá embaixo que eu quero mostrar, gente, ó, é que lá embaixo está ensinando como criar dinâmicas. Lá embaixo, aqui, ó, chegou onde eu queria, está falando como avaliar as dinâmicas de grupo. Então, um lugar aqui que ele está falando, olha lá, ó, porém, alguns fatores podem ser observados e usados para a triagem de uma maneira geral. Aqui o próprio site está te falando. O que deve ser observado na dinâmica? Boa comunicação, de um modo geral. Boa comunicação, capacidade de ouvir, criatividade, compartilhamento de ideias, respeito ao espaço dos outros. Você lá no exercício, você tem as funções do profissional que você vai contratar. Então, eu quero que você monte o que você precisa observar, o que será preciso observar naquela dinâmica de grupo lá, de acordo com as funções dele. E depois está perguntando o que deve ser observado, qual comportamento que se o cara fizer durante a dinâmica deve ser desclassificado. Aqui tá, no próprio site está falando, ó, comportamento como boicotes aos demais participantes, arrogância, falta de participação, desinteresse, podem identificar problemas sérios e até justificar a eliminação do candidato. Então, tá vendo? O próprio site já está te esclarecendo aqui o caminho que você deve seguir para responder a pergunta. Gente, então é mais fácil do que roubar doce de criança. Da mesma forma, se o aluno tiver dificuldade para responder isso aqui, eu vou lá na casa do aluno rachar a cabeça dele. Estou brincando, tá, gente? Brincadeira, né?
Mas olha só, tá muito molezinha. Depois eu também vou falar sobre o tamanho de cada questão, já já. Vamos falar sobre a última questão aqui, que também é tranquilinha, que agora essa última questão, ela fala sobre remuneração estratégica, que foi o assunto lá da nossa última aula, lembra? A gente começou a falar de remuneração, aí eu falei de pirâmide de Maslow, depois eu falei sobre os componentes de uma remuneração, tem a remuneração básica, benefícios, falei sobre benefícios não monetários, lembrem? Então, olha lá o que fala a questão. Ó, você faz parte do RH da Ômega Marketing Digital, empresa que vem crescendo muito e ganhando muito espaço no mercado de marketing digital brasileiro. Devido ao seu rápido crescimento, a empresa vem se reestruturando e buscando novas ferramentas estratégicas para motivar seus colaboradores e tornar-se mais competitivo. A diretoria da empresa cogitou a possibilidade de adotar uma política de remuneração estratégica e solicitou a você um estudo para ser analisado. Assim, faça uma pesquisa e apresente o seguinte: quais as vantagens da implantação de uma remuneração estratégica? Apresente um pequeno plano de implantação, um passo a passo. Nossa, professor, essa questão é muito difícil. Vou ter que fazer esse passo a passo? Não tem nada de difícil, pessoal, porque olha aqui, ó, eu coloquei 2 sites que mostram para você esse passo a passozinho já. Olha aqui que site bacana esse aqui, ó, um site muito legal. Ó, ele fala o que é remuneração estratégica, definição e 5 dicas de como implementar uma remuneração estratégica. Então, olha aqui, ó, o site vem falando o que é remuneração estratégica, tá? E depois ele vem falando das vantagens da remuneração, e aqui, ó, 5 dicas de como implementar uma remuneração. Já tem aqui um passo a passozinho para você. Ó, tá vendo? Ó, 4º passo, 5º passo. E ainda tem um último site aqui, olha lá, ó. Também excelente também. Olha lá. Um próximo site aqui, ó. 7 dicas para criar uma política eficaz de remuneração estratégica. Olha, ele está falando dos tipos de política. Aí, ó, como implantar uma política de remuneração estratégica? Ele já te dá um passo a passozinho aqui, ó. Então, você tem 2 sites te mostrando um passo a passo para você implantar uma política de remuneração estratégica na empresa. O primeiro te dava lá as vantagens já. E então, e você ainda tem no nosso material, na unidade 3, ó, lá na unidade 3 ainda tem, ó, vou mostrar para você, ó. Quer ver? Olha lá, remuneração, lá no slide 56, lembre, nas últimas aulas, eu falei sobre tudo isso aqui, da remuneração estratégica, falei para vocês dos passos lá, dos componentes de uma remuneração estratégica, como você deve pensar isso dentro de uma empresa, tem toda a minha explicação, tem o meu slide, você tem o livro do Chiavenato, tem o número das páginas do livro aqui que eu utilizo, e eu ainda estou mostrando para vocês 2 sites explicando tudo sobre o assunto. Então, pessoal, assim, não tem como o aluno falar que, professor, muito difícil a questão, não. Eu concordo, assim, é uma prova que ela vai dar um certo trabalhinho, ela é um pouquinho grandinha, mas é uma prova que eu gosto desse tipo de prova, sabe por quê? Eu prefiro muito mais esse tipo de prova do que aquelas provas que a gente fazia na sala de múltipla escolha, que às vezes o aluno nem sabe a resposta ali, chuta ali e tal. Esse tipo de prova aqui, ele faz o aluno dar uma estudada a mais na matéria. Eu estou citando sites onde o aluno vai dar uma lida naqueles sites, ele vai acabar aprendendo mais. E outra coisa, você está aplicando o conhecimento. Porque quando eu dou uma questão aqui, igual, ó, essas 2 últimas, ó, fazendo você
descrever os aspectos da dinâmica, o comportamento deve ser avaliado, tal. Essa última questão que eu estou te pedindo para fazer um passo a passo para implantar uma política estratégica, você está exercitando o conhecimento, faz o aluno aprender ainda mais e saber aplicar o negócio. Sabe? Então, eu gosto desse tipo de prova. Agora, para encerrar, e depois eu fico aberto a alguma dúvida que tenha, caso tiver, qual o tamanho de cada resposta, professor? Aí que vem aqui, ó, o que eu pedi nesse item 7 aqui, ó? Na prova passada, eu não coloquei isso aqui na prova, eu só pedi verbalmente. Muita gente, eu acho que não viu a minha explicação sobre a prova, não acatou. Ó, envie somente o cabeçalho acima, preenchido com seu nome e matrícula, e o número de cada questão com as respectivas respostas. De forma que sua prova contenha, no máximo, 2 páginas. Ou seja, não precisa enviar as perguntas. Envie o cabeçalho com o número de cada questão e as respectivas provas. Em primeiro lugar, por que a gente pede isso? Eu quero que você compreenda. É porque na semana que vem, gente, nós vamos ter a semana de prova, é uma semana em que 22 mil alunos vão estar acessando o mesmo sistema para enviar a prova. Então, quanto maior for a prova do aluno, mais carrega o sistema, mais pesado fica. E às vezes tem aluno que reclama que ele está tentando mandar a prova, não está conseguindo, porque tem quantas mil pessoas ao mesmo tempo estão ali acessando. Então, se todo mundo for fazer uma prova muito grande, carrega ainda mais. Então, por isso que a gente pede para que a prova tenha só 2 páginas. Então, e eu peço para você, ó, tire isso aqui, mantenha o cabeçalho, claro, que tenha sua matrícula e seu nome, e você vai mandar, ó, você vai eliminar a pergunta, elimina a pergunta, tá? E deixa somente o número da questão com a sua resposta. Opa, peraí, baguncei o negócio aqui. Ó, deixa, depois que você tiver respondido, pode responder primeiro, depois que respondeu, você vem cá e coloque sua resposta. Ah, lá. Aí, gente, olha só, qual o tamanho da resposta? Aí, olha só, esse tipo de questão aqui, não dá para você me responder em 2 linhas. Então, a prova inteira, vamos fazer uma reflexão. A prova inteira tem que ter 2 páginas. Então, você vai pôr o cabeçalho e só as respostas. Se você fizer cada resposta com meia pagininha, sua prova toda está dando só de respostas 1,5 páginas. Mas o cabeçalho já deu as 2 páginas, está ótimo. Ou seja, mais ou menos aproximadamente meia página para cada resposta. Gente, por que eu falo meia página? Porque aí, olha só, eu peço para vocês que sejam objetivos nas respostas de vocês, é claro, né? Mas aí também, semestre passado aconteceu, não foi só na turma de vocês, não, todas as turmas minhas aí. Aí o aluno vai e me responde uma pergunta dessa aqui, com duas linhas a resposta dele. Aí eu descontei ponto, não tem como. Aí o aluno reclama. Vai, professor, mas o senhor não pediu para ser objetivo? Sim. Ser objetivo é uma coisa. Me responder uma pergunta dessa, né? Com 2 linhas, é impossível. Olha aqui, essa última questão, eu estou te pedindo para fazer um passo a passo para implantar. Como é que você vai me responder isso com 2 linhas? Não tem jeito, tá? Então, tem que ser uma resposta um pouquinho mais trabalhada. É lógico, pessoal, também eu vou usar o bom senso. Se mesmo o aluno eliminando as perguntas, mantendo só as respostas, se a prova dele passar um pouquinho de 2 páginas, não tem problema, não. O que eu não quero é que você fique se estendendo demais, enchendo linguiça demais na resposta sua. E aí sua prova fica lá 3, 4 páginas, sendo que você ficou, na verdade, enchendo linguiça, e aí carrega o sistema. Isso aqui não precisa. Seja objetivo,
meia pagininha ou um pouco mais de meia pagininha para cada resposta, tá? O suficiente. Tem onde pesquisar tudo que eu estou pedindo lá. Você tem o meu material, tem o meu vídeo, tem os sites que eu estou citando. Só para encerrar, pessoal, só para encerrar rapidinho, ó, o que eu queria mostrar para vocês. Em cada um, amanhã, eu vou mandar para vocês amanhã o link da playlist, que lá no meu site, ó, lá no meu site, no meu canal, no meu canal, desculpa, eu tenho as playlists. Tem a playlist ali da turma de vocês, ó, gestão de RH de terça. Olha lá, ver playlist completa. Eu já vou encaminhar para vocês aqui, ó, o link. Eu vou esperar colocar a aula de hoje lá também. Aqui tem todas as videoconferências nossas. Olha lá, videoconferência, hashtag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Amanhã eu vou estar postando a 13, 13ª. Então, tem todos os vídeos aqui para você assistir, caso você queira ver de novo a minha explicação. E aí, para facilitar ainda mais a sua vida, gente, ó, eu coloco na descrição do vídeo, todos os vídeos tem, se você descer um pouquinho, clicar aqui, ó, mostrar mais, tem ali, ó, assuntos da aula. Igual, por exemplo, essa aqui, ó, unidade 2. Eu estou falando de downsizing, reengenharia, mudanças e transformação no DRH. Então, todo vídeo meu, eu ainda facilito a sua vida. Oi? Olha aqui, ó. Eu facilito a sua vida, por exemplo, ó, videoconferência, hashtag 9. Ó, se você vier cá, mostrar mais. Nesse vídeo, eu estou falando de preparação de currículo, currículo cronológico, algumas falhas observadas, falo sobre a explicação da APS 2. Em todos os meus vídeos, eu tenho aqui a descrição do que é para facilitar, para você não precisar ficar assistindo o vídeo inteiro procurando aquele assunto que você quer. Gente, melhor do que isso, só se eu for aí na sua casa fazer a prova para você. Tá legal? Então, amanhã eu vou estar mandando esse vídeo da aula de hoje, eu vou mandar o link daquela playlist. Que aí, se você ficou na dúvida em alguma questão, quer assistir a minha aula, você vai lá ver. Você vai achar facilmente a videoaula que tem aquele assunto que você quer. Tem a minha explicação, tem os sites que eu estou sugerindo. Beleza. Pessoal, alguma dúvida? Fernanda, obrigado, né, pelo seu feedback aí. Eu acho que a gente precisa de procurar ser organizado para facilitar a vida do aluno, sim. Eu faço isso porque no meu passado, a minha vida inteira, eu tive professores que só complicavam a vida do aluno. Chegava na hora de estudar para a prova. Eu cansei de passar por isso. Eu não sabia o que eu ia estudar, aonde eu ia estudar. Não tinha nada, tudo desorganizado. Sofri minha vida inteira com isso. Então, hoje eu tento, né, pelo menos, ser o mais organizado possível para facilitar a vida do aluno. Chegou o momento de estudar, pelo menos ele saiba onde ele vai estudar, onde ele vai pesquisar o assunto, né? Professor, é como o senhor falou, melhor do que isso, só se o senhor vir aqui fazer a prova para mim. Mas vamos haver essa necessidade, muito obrigado. Boa noite. Não vai haver. E obrigado aí pela sua disponibilidade. Muito boa noite ao senhor e a todos. Valeu, pessoal. Ó, e qualquer dúvida que ainda tenha surgido, de repente, a hora que você começar a fazer a prova, aí surge alguma dúvida, pode me mandar um WhatsApp. A gente tenta, dentro do possível, eu não posso dar a resposta para você, mas ajudar, dar uma forcinha, te mostrar aonde está a resposta, onde é que você vai achar, buscar a resposta e tal. Se eu puder ajudar, será um prazer, tá? Pessoal, foi um prazer imenso, mas muito grande eu estar aqui com vocês esse período todo, tá? Foi muito, muito prazeroso. A turma de vocês é excelente, né? Muito boa turma, né? Tivemos, graças a Deus, um bom relacionamento e deu tudo certinho. Professor, para de estar se despedindo da gente, que ainda tem a vista de prova. Eu, hein?
mas as aulas acabaram, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês aí vai tirar 10 nessa prova aí, pronto, acabou. Eu nem vai voltar mais aqui. Fica triste não, que a gente ainda tem no Facebook. Eu te acompanho lá, te sigo, tá? Vários passeios, com os garotão, com a família. Mas eu agora vou estar lançando no final do ano um novo canal no YouTube, você vai ver, vou divulgar para vocês. Professor, parabéns pelo seu... Estou vindo com muita coisa nova aí para o próximo ano, se Deus quiser. Pessoal, então fiquem com Deus aí. Um beijo no coração. Muito obrigado a todos. Tá? Sucesso. Forte abraço. Uma boa noite, professor. Forte abraço. Valeu, Neilton. Obrigado. Adriana, todo mundo aí, tá? Que participou. Muito obrigado pelo carinho de todos. Fernanda, Larissa, o André. Tá? Muito obrigado mesmo, do fundo do coração.